Os SEALs já haviam começado a se despedir. O desfiladeiro era estreito demais, o inimigo estava entrincheirado demais e o céu acima deles era letal demais para qualquer aeronave sobreviver. A última mensagem de rádio foi breve. Resistiremos o máximo que pudermos. Se você estiver ouvindo isso, diga às nossas famílias que lutamos. Na tenda de comando, a quilômetros dali, ninguém discutiu. Os pilotos recusaram a rota. Drones nem sequer conseguiam ver o interior. Ninguém acreditava que o apoio aéreo fosse possível, exceto uma pessoa. Ela não pediu permissão, não esperou por reforços. E quando o motor do seu A-10 rugiu, até as equipes de solo pararam para observar, porque todos sabiam que quando ela tomava o céu, algo estava prestes a mudar. Não apenas naquele desfiladeiro, mas na história do que um único piloto poderia fazer sozinho. Você está assistindo ao História Formiga, onde contamos lendas não reveladas de heróis silenciosos, pilotos, médicos, guerreiros, que mudaram tudo quando ninguém estava olhando. Se esta história chegou até você, não é por acaso. Então esteja onde estiver, em casa, no trabalho ou em algum lugar no meio do caminho. Preste atenção, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas sobre guerra, é sobre uma mulher, uma aeronave e o momento em que ela virou todo um campo de batalha de cabeça para baixo. A transmissão de rádio durou apenas 8 segundos, mas fez a tenda de operações inteira parar. Bravo 6 para o comando. Encurralados, terreno elevado ocupado, munição baixa. Não tentem extração. Esta é nossa última resistência. O resto foi engolido pelo chiado estático. A Major Elaine Kitt estava quieta no fundo, braços cruzados, seu macacão de voo coberto de poeira do hangar. Ela não se mexeu, não piscou, apenas fixou o olhar no brilho verde do monitor como se pudesse trazê-lo de volta à vida. Mas a tela permaneceu em branco, nenhum sinal, nenhum ponto, apenas silêncio. O capitão Mason, um dos oficiais de ligação da equipe SEAL, inclinou-se sobre a mesa de operações. Aquele desfiladeiro é uma armadilha mortal. Nenhum drone conseguiria entrar. Ao redor, oficiais e analistas trocaram olhares impotentes. Os mapas já estavam marcados. A elevação do terreno era brutal. Ventos cruzados imprevisíveis. Radar cego na maioria dos setores. O vale era um corte sinuoso de rocha e sombra, enterrado nas profundezas das montanhas Corangui, apelidado pelos locais de Boca do Diabo. O tenente-coronel Harrow avançou. Esperaremos até anoitecer. Se ainda estiverem vivos, entraremos com Black Hawks sob lua baixa. Todos sabiam que seria tarde demais. O inimigo controlava os picos, armado com RPGs, lançadores teleguiados e olhos treinados em cada rota de entrada e saída. O Bravo 6 tinha caído numa emboscada perfeita. Agora cercados por todos os lados, seu destino era apenas uma questão de tempo. Alguém sussurrou. Até os SEALs estão se despedindo. Foi então que Elaine avançou. Não, disse ela, alto o suficiente para silenciar a tenda. Não vamos esperar. Harrow se virou. Como é que é? Ela não recuou. Já voei naquele desfiladeiro antes durante a Operação Gatefire. Sei onde as correntes térmicas se rompem. Sei como usar o vento entre aquelas paredes de pedra. Major Kitt, disse ele lentamente, está propondo voos de baixa altitude numa zona morta. Sim, senhor. Você estaria voando às cegas? Não às cegas, ela respondeu, apenas abaixo de todos os outros. Alguns riram discretamente. Um técnico de drones murmurou, ela não está falando sério. Outro comentou, aquele lugar destrói aeronaves. Mas Elaine não respondeu. Seu olhar nunca deixou o mapa. Se eu entrar abaixo da linha da crista e seguir pela parede sul, posso usar as sombras, usar a turbulência a meu favor, manter velocidade, manter baixo, não dar tempo para eles reagirem. Harrow balançou a cabeça. Você teria que voar abaixo de 60 metros só para entrar. Isso está abaixo do limite de segurança. Se bater uma asa, não vou bater. Perdemos a aeronave. Entendido. Perdemos você. Eu sei do risco. Ele a encarou por um longo momento. Por que agora? Ela apontou para o desfiladeiro. Porque eles ainda não se foram, e se ninguém lhes der cobertura, essa última resistência vira um massacre. Um silêncio caiu sobre a sala. As telas táticas piscavam. Alguém tossiu. Uma caneta caiu. Então, suavemente, o capitão Mason perguntou, você realmente acha que consegue? Elaine se virou para ele. Não acho, capitão. Eu sei. 20 minutos depois, o Hangar 3 rugia. Sua aeronave, um A-10C Thunderbolt II, já estava pronta. A equipe de solo corria para carregar munição perfurante, resetar sistemas hidráulicos e verificar 2 vezes o sistema de flare. O Warthog, carinhosamente apelidado de Ripjaw,
pela equipe foi construído para sobreviver, voar devagar, atacar forte e voltar danificado, mas vivo. Mas naquele dia, Elaine não estava apenas voando feio, estava voando o impossível. Um jovem chefe de equipe correu até ela enquanto ela ajustava as luvas. Senhora, espere. Ela se virou. Ele estendeu um patch feito à mão, fio preto sobre tecido cinza, a forma de uma nuvem de tempestade com raios descendo. Lia-se apenas Stormcaller. Ela sorriu levemente. Não achei que alguém ainda lembrasse disso. Lembramos de tudo, senhora, especialmente do passo Kunor. Ela assentiu e colocou o patch na manga. Então subiu a escada para o cockpit. Lá dentro, tudo estava calmo, o tipo de calma que vem antes de o céu se rasgar. Suas mãos se moveram automaticamente. Flaps, ajustes, verificação de manetes. A memória muscular assumiu o controle, acalmando os nervos. Lá fora, o sol da tarde projetava sombras longas sobre a pista. O HUD piscou em verde. Todos os sistemas funcionais. O cockpit parecia uma segunda pele. Ela expirou uma vez, então chamou pelo rádio. Talon Control, aqui é Stormcaller 1, solicitando decolagem imediata no vetor 21. A resposta veio sem demora. Stormcaller 1, autorizada a decolagem. Boa sorte. Ela empurrou as manetes para frente. Os dois motores rugiram, pneus chiaram. O Warthog avançou como se perseguisse algo antigo. Ao levantar voo, todo o campo aéreo pareceu prender a respiração. Um técnico sussurrou, lá vai ela, para onde ninguém volta. Outro respondeu, mas Elaine Kitt não estava ouvindo, já estava subindo, já examinando o alcance, já reduzindo a mente a um único pensamento, 12 vidas, uma única entrada. Sem margem para erro, ela inclinou o nariz do seu pássaro em direção aos picos de Kurangli. A tempestade estava chegando e desta vez tinha asas. Muito antes do mundo chamá-la de Stormcaller, antes de conquistar seu lugar entre os fantasmas da aviação de combate, Elaine Kitt era apenas um nome em uma longa lista de candidatos na base aérea de Laughlin. Não tinha legado, linhagem famosa, nem cartas de recomendação de generais ou senadores. Apenas uma licença de piloto, um foco implacável e um silêncio que deixava os instrutores desconfortáveis. Na primeira vez que entrou num treinador T6 Texan 2, o chefe de voo fez uma anotação em seu diário. Quieto demais, observar de perto. Eles confundiram sua quietude com dúvida, mas Elaine não estava insegura. Estava ouvindo a aeronave, ao clima, aos espaços entre os ruídos onde o instinto vive. No seu terceiro voo solo, já memorizava padrões de cisalhamento do vento e calculava limites de vento cruzado mentalmente, sem sequer tocar numa caneta. Não falava a menos que fosse necessário. Não discutia, apenas voava. Foi após seu primeiro voo de orientação no A-10 que tudo mudou. Os instrutores a advertiram. O Warthog não é gracioso, é um tanque voador. Mas quando ela tocou os controles, algo se encaixou. Enquanto outros pilotos lutavam contra o peso da máquina, Elaine se movia com ela como se tivesse nascido para isso. Não tentou dominar a fera, adaptou-se a ela, e ela respondeu como se entendesse. Um dos instrutores veteranos, um coronel que raramente elogiava, murmurou após o teste no simulador. Ela voa como se o céu lhe devesse algo. Ninguém sabia exatamente o que aquilo significava, mas todos se lembraram. Seu indicativo de chamada veio mais tarde, Stormcaller, após a missão de treinamento conjunto sobre o sul de Ounce. Naquele dia, uma mudança inesperada de pressão fez uma frente fria colidir de frente com uma onda de calor vinda da bacia. A visibilidade sumiu. Uma nevasca surgiu do nada, forçando metade da frota a pousar. 2 A-10 já haviam retornado e um terceiro desapareceu do radar. Mas Elaine não abortou. Desceu abaixo da célula da tempestade, navegando pelos desfiladeiros tortuosos da Cordilheira Sul, usando apenas controles manuais e lampejos de terreno entre relâmpagos. Não apenas voltou, guiou outros 2 com ela. Os registros de áudio da torre captaram o momento em que ela emergiu da linha de tempestade e transmitiu calma como sempre. Stormcaller reportando 2 a mais comigo. Talvez queiram limpar a pista. O nome ficou, mas indicativos são conquistados mais de uma vez e sua verdadeira reputação não foi forjada em treinos, e sim no fogo. Sua primeira missão de combate em Kandahar terminou com o Warthog mancando de volta à base com 2 falhas hidráulicas sem flares e com metade da fuselagem cravejada de estilhaços, mas ela conseguiu e sem perder um único soldado em terra.
Depois, quando perguntaram como conseguiu permanecer no ar, respondeu simplesmente: "Eu sabia que ainda não tinha terminado." Nos anos seguintes, Stormcaller tornou-se um nome dito com uma mistura de admiração e inquietação. Ela não era imprudente, não se exibia, mas também não recuava. Não quando o terreno parecia impossível, não quando as assinaturas de calor se aproximavam demais, nem mesmo quando o protocolo sugeria o contrário. Estudava cada vale como um cirurgião estuda a anatomia. Memorizava os padrões de ondulação das colunas de fumaça e conseguia distinguir um fogo de distração de um verdadeiro sinal de artilharia apenas pela mudança de cor no infravermelho. Não se encaixava na política da Força Aérea. Nunca perseguiu promoções ou medalhas. Enquanto outros subiam na hierarquia, ela permanecia no cockpit, preferindo horas no céu a horas em reuniões. Isso deixava alguns no comando desconfortáveis. Pilotos não deveriam ser lendas, deveriam ser controláveis. Mas as equipes de solo, as unidades de infantaria, os médicos que esperavam cobertura aérea nos piores lugares da Terra sabiam a verdade. Começaram a chamá-la de outra coisa, algo que não constava em nenhum registro. A última piloto que você quer atrás de você e a primeira que quer acima de você. Naquele dia na base, quando a última transmissão do Bravo 6 chiou nos alto-falantes, Elaine já pressentia o peso do que estava por vir. Não foi bravata que a fez se voluntariar. Foi algo mais silencioso, mais profundo. Lembrou-se das missões em que precisou de cobertura e ela não veio, dos chamados não respondidos, dos momentos em que a sobrevivência não dependia de sorte, mas de alguém decidir ir além do que o manual permitia. Aquela era sua vez, sua responsabilidade, seu voo. Quando a torre perdeu seu sinal de radar, quando o Warthog mergulhou sob os picos e desapareceu nos cânions, não havia uma alma no hangar que duvidasse do motivo de sua partida. Todos conheciam sua história, conheciam seu nome, e agora, mais uma vez, a tempestade vinha com vingança. O primeiro sinal de que ela realmente havia deixado a segurança para trás não foi a turbulência nem a queda de altitude, foi o silêncio. No momento em que a Major Elaine Kitt mergulhou seu A-10 abaixo da linha de radar, as comunicações começaram a crepitar e depois desapareceram. O mundo ao redor encolheu. Não havia vozes, nem atualizações do comando, nem conversas da torre. Apenas o ronco dos motores e o rugido crescente do vento sendo funilado pelas paredes irregulares do cânion à frente. Ela havia entrado no que os pilotos chamavam de a boca, um corte profundo na terra que se retorcia como uma serpente e cuspia a maioria das coisas que ousavam entrar. A designação oficial era Setor Zulu de Corangar, mas para aqueles que tentaram voar ali antes e falharam, era simplesmente a armadilha. Ela nivelou o Warthog pouco acima da linha da crista, os dedos leves no manete. As árvores lá embaixo pareciam lâminas de grama. A temperatura do vale subiu quase 10 degrees. Correntes térmicas ascendentes batiam contra sua fuselagem como punhos invisíveis. Seu HUD piscou brevemente. O altímetro marcou 43 metros. Não é baixo o suficiente. Ela desceu mais 5 metros, cavalgando as zonas de pressão como correntes num mar tempestuoso. Cada nervo do seu corpo estava sintonizado com o ambiente. Mudanças sutis no som, lampejos de sombra ao longo das rochas, rajadas repentinas capazes de virá-la de cabeça para baixo se não estivesse atenta. Ela não estava seguindo uma rota, estava enfiando uma agulha num campo minado feito de ar. Em algum lugar à frente, o Bravo 6 ainda estava vivo, ou o que restava dele. As últimas coordenadas conhecidas ficavam numa curva ao sul do vale, perto de um leito de riacho raso que há muito havia secado em pó. Ela examinou as cristas acima em busca de movimento e, de fato, elas fervilhavam. Assinaturas de calor, corpos em movimento, combatentes inimigos se posicionando nos penhascos. Contou pelo menos 12, talvez mais. RPGs, ao menos 2 man-pads e ainda não tinham notado sua presença. Essa era sua única vantagem. Inspirou profundamente, não por medo, mas para acalmar a pulsação. Voar a baixa altitude já era perigoso, fazê-lo engajada em combate era um desejo calculado de morte, mas ela treinara para isso, ensaiara cenários que outros se recusavam até a simular. Não viera pairar, viera encerrar o jogo. Com a mão esquerda, acionou o modo de disparo real do canhão. GAU 8 Avenger, 30 mm. 3. 900 disparos por minuto. A arma não era apenas poderosa, era cirúrgica nas mãos de quem sabia usá-la. Elaine não apertou o gatilho ainda. O tempo era tudo. Estava perto, mas não o suficiente. O desfiladeiro precisava se abrir, os alvos precisavam se comprometer.
Reduziu levemente a potência, deixando o Warthog descer mais íngreme, 35 metros. O alarme de proximidade piscou em vermelho e depois se apagou. Ela não precisava dele. A essa altitude não se voa por sensores, voa-se por instinto. De repente, uma voz rompeu o estático, quebrada, distante. Caller, me copia. Aqui é eco. Fogo pesado, crista nordeste. Não conseguimos nos mover. Ela apertou o transmissor. Stormcaller para eco. Repita. Confirme em posição. Desfiladeiro sul entrincheirados. Inimigos dos dois lados, RPGs acima. Precisamos de cobertura agora. Era tudo que precisava. Elaine empurrou o manete e fez uma curva fechada à direita pelo cânion. Sua asa esquerda passou a menos de 6 metros da parede de pedra. A visão afunilou. A adrenalina entrou em ação. Deixou o Warthog cair mais 3 metros. Altitude, 31 metros. Velocidade, 310 nós. A crista norte surgiu, e com ela os clarões de disparos, dezenas brilhantes, caóticos. Os combatentes talibãs não tinham ideia de que ela estava tão baixa. Não havia tempo para correr nem para piscar. Ela apertou o gatilho. O GAU-8 rugiu como trovão infernal. O som ecoou pelo cânion como a voz dos deuses. Bunkers de concreto se despedaçaram. Fumaça explodiu. Corpos desapareceram em meio a destroços. A equipe líder de RPG foi vaporizada antes que o projétil deixasse o tubo. Um segundo grupo se espalhou, mas estava exposto demais. Ela varreu a linha de fogo, destruindo sacos de areia, abrigos improvisados e qualquer coisa entre a equipe Echo e uma chance de viver. Splash. Crista Norte transmitiu, olhos fixos à frente. Um coro irrompeu no rádio. Estamos vendo você. Santo Deus, estamos vendo você. Mas ela não tinha terminado. Movimento a oeste. 2 técnicos em deslocamento, caminhonetes com metralhadoras montadas avançando por uma trilha na crista, claramente para interceptar qualquer um que escapasse ao sul. Elaine ajustou os flaps manualmente e mergulhou de novo, voando rente ao fundo do vale. As copas das árvores roçaram a barriga da aeronave. Apontou para os veículos e disparou outra rajada. O primeiro caminhão capotou e explodiu. O segundo desviou contra uma rocha, transformando-se em bola de fogo. Silêncio. O vale estava imóvel. Ela ouvia a própria respiração no cockpit, um silêncio estranho depois do caos. Os dedos pairavam sobre os controles, ainda antecipando a ameaça, mas não havia nenhuma, ainda. Então, uma nova voz surgiu no rádio. Stormcaller, aqui é o comando. Radar indica reforços inimigos se aproximando da crista leste. 2 minutos. Bravo 6 em movimento, indo para a zona de extração. Precisam de 5 minutos de cobertura aérea. Consegue segurar? Elaine olhou para o indicador de combustível, já abaixo do nível recomendado para combate. Os flares 60% gastos. O estabilizador esquerdo havia sofrido danos no primeiro ataque. O Warthog vibrava levemente, com os hidráulicos compensando, mas no limite. Ainda assim respondeu sem hesitar. Afirmativo, vou segurar a linha. Sem cerimônia virou a aeronave para leste na direção da nova ameaça, o enxame de combatentes que acreditava que o céu lhes pertencia. Eles estavam prestes a aprender que quando Stormcaller estava acima, o céu era dela. A crista leste surgiu como um muro de dentes quebrados, irregular e caótico, lançando longas sombras sobre o chão do cânion enquanto o sol descia. Elaine sabia que o pior não havia acabado, apenas mudara de forma. Os reforços vinham rápido e, com o elemento surpresa perdido, os minutos seguintes testariam cada centímetro de sua aeronave e cada decisão que já havia tomado como piloto. Ela nivelou a 29 metros, a menor altitude em que já voara numa zona de combate sem cobertura noturna. O terreno à frente se estreitava num gargalo, uma única entrada, uma única saída, sem perdão. Os sensores de proximidade já haviam falhado uma vez. O HUD piscava intermitente, prejudicando leituras do altímetro. Ela não confiava mais em nada daquilo, voava por sensibilidade, por memória, por instinto. O fone estalou. Stormcaller, equipe Echo reportando, avançando rápido, mas expostos na margem sul. Repito, inimigos se movendo por cima. Ela quase podia ver sem olhar. Tropas escalando para alcançar a crista sul, tentando cortar os cios antes da extração. A única forma de pará-los era subir, mas não para cima, para baixo. Elaine mergulhou. O motor do Warthog gritou em protesto. A força G comprimiu sua coluna enquanto a aeronave caía como um míssil. As árvores passavam como lanças. Poeira se ergueu na esteira dos motores. O trem de pouso roçou na vegetação rasteira. Sua própria voz saiu num sussurro. Vamos.
Vamos, aguenta. Ela inclinou à direita, nivelou rente ao solo e avistou a crista sul. Os combatentes se moviam para a posição de tiro, RPGs aos ombros, canos erguidos. Ela acionou o interruptor de mira manual, fixou os olhos na encosta e disparou. O som do GAU-8 a essa distância era ensurdecedor. Não apenas ruído, mas impacto. Cada projétil uma declaração de que aquele cânion, aquela batalha, aquele momento ainda lhe pertenciam. A crista se despedaçou, colunas de poeira subiram como fumaça de um altar. A linha inimiga quebrou, mas sua aeronave também. Luzes de alerta acenderam, a pressão hidráulica esquerda caiu abaixo do limite, a temperatura do motor ultrapassou a zona vermelha. O Warthog sacudiu violentamente, como um animal moribundo se recusando a cair. Sua mão permaneceu firme, o maxilar cerrado. Ajustou manualmente as superfícies de controle, compensando a instabilidade. Um movimento errado e ela se tornaria parte da parede do vale, mas não recuou. Outra curva fechada, outra rajada de fogo, e a última equipe de RPG se dispersou entre as rochas. Crista Sul limpa, anunciou, a voz tensa pelo esforço. Entendido, Stormcaller. Estamos quase na LZ. Ela expirou brevemente. Então, o radar, funcionando pela metade, piscou um novo alerta. 3 assinaturas de calor movendo-se rápido pela encosta leste. Uma era inconfundível, uma unidade de Manpad, lançador de míssil teleguiado por calor. A única arma da qual ela não podia escapar. Não a essa altitude, não com o sistema de flares praticamente esgotado. Não havia opções nem tempo, a menos que se tornasse próxima demais para o inimigo travar a mira. Empurrou o manete até o fim e mergulhou novamente, desta vez diretamente contra o inimigo. O mundo virou um borrão cinza em movimento. As árvores desapareceram sob ela. As faces dos penhascos passavam tão perto que podia ver as fendas na pedra. Costurou o espaço entre elas como quem enfia uma agulha a 400 nós. Os insurgentes congelaram. Quando perceberam o que vinha, já era tarde. O canhão latiu de novo, rajadas curtas e brutais. O lançador de míssil se despedaçou para trás. Os outros se dispersaram, um rolando pela encosta num turbilhão de poeira e membros. Ela puxou o manche com força demais. O Warthog gemeu, o estabilizador esquerdo rasgando nas juntas. Faíscas saltaram da asa ao roçar uma saliência de rocha. Ela sentiu o impacto nos ossos. A fuselagem tremeu, luzes piscaram, a pressão de combustível caiu. Conferiu os mostradores, falha hidráulica, motor esquerdo engasgando, flaps inoperantes. Ainda assim continuava voando. Stormcaller, aqui é o comando. Precisa de assistência? Negativo, respondeu. Ainda não terminei. De volta ao cânion, o Bravo 6 rompeu a última curva rumo à zona de pouso. Um trecho estreito de pedra achatada, marcado por granadas de fumaça e poeira. Os Chinooks vinham a caminho. ETA, 3 minutos. A equipe precisava exatamente de 180 segundos de espaço aéreo limpo para chegar viva. Elaine olhou para o céu e depois mais baixo porque só havia um jeito de garantir que conseguiriam. Virou o Warthog de volta para a boca leste do cânion, traçou um curso ainda mais baixo que antes e se preparou para uma última passagem. Iria segurar a linha na beira da terra, abaixo da crista, abaixo do radar, abaixo da razão. Se o céu não podia protegê-los, ela tomaria o chão para si. A poeira nunca se dissipava naquele vale. Aderia a tudo, rostos, fuzis, botas, pulmões, e enquanto o Bravo 6 corria para a zona de pouso, sufocava cada respiração. As paredes do cânion se erguiam como lâminas de carrasco. Não havia céu, apenas fogo e o trovão constante dos disparos de armas leves estalando das rochas acima. O cabo Reis, segundo na coluna dos Seals, ergueu os olhos entre as passadas. A princípio pensou que fosse só mais fumaça, mais ecos. Então viu um risco, cinza veloz, baixo demais. Parou de correr. Atrás dele, alguém gritou: "Abaixa!" O ar se abriu. O A-10 surgiu rugindo a uma altura que nenhum jato jamais ousara. Não num cânion como aquele, não com fogo vivo dos dois lados. O Warthog não sobrevoava o solo. Raspava nele seus motores uivando como uma besta pré-histórica. Para Reis nem parecia voo, parecia uma máquina caindo de lado de propósito. E então o canhão disparou. Uma fúria do Gaunt Avenger varreu as linhas da crista. O rugido foi tão alto que engoliu o som dos tiros. Rochas explodiram, posições inimigas desapareceram em clarões de terra e metal. O que antes era uma linha de emboscada limpa tornou-se um cemitério.
Hayes rolou para trás de uma rocha e viu a aeronave inclinar à esquerda tão bruscamente que revelou todo o ventre das asas. Uma estava chamuscada, o estabilizador traseiro enegrecido, os flaps quase imóveis. Ela não deveria ainda estar voando, não deveria sequer estar de pé, mas estava, no centro de comando, olhos grudados nos poucos sensores operacionais. O radar permanecia cego, mas uma câmera infravermelha captava relances. Lampejos do cone do nariz, rastros de ar quente cortando entre penhascos, uma rajada de canhão iluminando as rochas como um clarão solar. Um analista júnior murmurou: "Ela está nas pedras, literalmente nelas." O coronel se inclinou sobre a tela. Deus a ajude. No cânion, Elaine sentia sua aeronave se desfazer. O motor esquerdo tossia fumaça, a fuselagem tremia a cada manobra. As luzes de alerta haviam parado de piscar, algumas queimadas, mas ela continuava voando. Os Chinooks chegaram rugindo baixo e pesados na zona. Suas enormes pás levantavam ciclones de detritos. Os Seals corriam, zigue-zagueando entre rochas e destroços, mergulhando nas aberturas, enquanto balas perseguiam seus calcanhares. Elaine circulava acima, desafiando qualquer coisa que restasse naquelas colinas a atirar. E atiraram. Um RPG lançado da encosta norte, uma última investida desesperada. Ela viu a trilha de fumaça antes do clarão subindo em direção ao segundo Chinook. Mergulhou outra vez. Seus flares haviam acabado. Sua única chance era voar entre o míssil e seu alvo. E ela o fez. O Warthog despencou, passando a centímetros das copas das árvores. A turbulência gerada pelos próprios motores desviou o RPG da trajetória. Ele explodiu no ar, inofensivo, furioso, lento demais. "Stormcaller, você acabou de interceptar um RPG com o seu avião", gritou o piloto no Chinook. Elaine não respondeu, já estava inclinando a aeronave novamente. Lá de dentro dos Chinooks, os Seals a viram passar. Por um momento, até o barulho desapareceu. Havia apenas admiração e incredulidade. O que viram não foi apenas uma piloto. Viram um fantasma rasgando o campo de batalha, arrastando aço e fumaça atrás de si, dançando com a gravidade como se ela lhe devesse um favor. Seu avião estava danificado, seus controles mal funcionavam, mas ela não diminuía a velocidade. "Quem diabos é essa?" perguntou um dos novatos. O líder da equipe nem piscou. "Essa é a Stormcaller. Você não pergunta, você apenas agradece." No chão, o inimigo começou a recuar ou desaparecer. Os poucos combatentes restantes corriam para se abrigar ou permaneciam imóveis sob a pedra quebrada. O céu já não lhes pertencia, o vale agora era dela. Elaine puxou o manche suavemente, guiando o A-10 num último grande círculo acima da extração. Seu corpo doía. Os olhos ardiam de suor e fumaça. Os motores tossiram de novo. A luz do combustível piscou em vermelho. "Bravo 6 para Stormcaller. Estamos seguros. Repito, seguros." Ela soltou um suspiro que nem percebera estar prendendo. "Entendido, mantenham-se firmes. Eu vou escoltá-los." Porque extração não significava liberdade. Não ainda. O inimigo podia ter recuado, mas o cânion ainda observava, e o perigo tinha o hábito de esperar até o último segundo. Enquanto os Chinooks se erguiam das rochas, Elaine avançou, voando em escolta numa altitude que nenhum manual aprovaria. Não estava apenas limpando o céu, estava deixando um recado ao inimigo, ao próprio comando, a todo piloto que um dia ouvira que aquilo não podia ser feito. Abaixo da linha da crista, ela havia transformado sua aeronave numa tempestade, e a tempestade ainda não tinha acabado. O Warthog pousou mais duro do que qualquer aeronave deveria. Os pneus gritaram na pista, um deles quase estourando no impacto. Faíscas voaram sob a fuselagem enquanto Elaine lutava para manter a reta. Sem flaps, sem freios e com um estabilizador falhando, precisou de tudo o que tinha para manter a linha. A aeronave parou perto do fim da pista de emergência. Vapor subia das baias dos motores, fluido hidráulico escorria pelo concreto. Por um momento não houve movimento algum, apenas o sibilo suave do metal esfriando e um vento leve carregando poeira pela pista. Então a cobertura do cockpit se abriu. Elaine desceu lentamente, capacete na mão, seu macacão de voo rasgado e manchado, uma das mãos enluvadas segurando a lateral da escada como se pudesse cair a qualquer momento. Mas não caiu. Ficou ereta. As equipes de incêndio pararam. Os médicos hesitaram. Ninguém sabia o que dizer. Ela não tinha ferimentos visíveis, mas todos viam em seu rosto. Tinha voado até a beira da morte e voltado. Seus olhos estavam crus de exaustão, a respiração curta, mas sob tudo isso havia algo mais. Calma.
a calma de quem fez o impossível. Sua aeronave foi isolada imediatamente. Engenheiros já escaneavam os danos. O motor esquerdo havia perdido uma pá. O cano do canhão estava queimado pelo superaquecimento. O estabilizador mal se segurava. Um mecânico deu um passo para trás, tirou o fone e murmurou: "Ela não deveria estar aqui, não deveria ter conseguido, mas conseguiu." O debriefing foi curto e tenso. O comando já revisava imagens de satélite, tentando entender o que ela fizera. O relatório tático parecia ficção. Manobras fora do radar, rajadas de canhão abaixo de 30 metros, interceptações no último segundo. Os pilotos dos Chinooks enviaram seus registros elogiando a intervenção. Os SEALs não enviaram nada. Não precisavam. A sobrevivência deles era a única declaração, mas nem todos ficaram impressionados. O representante do Pentágono entrou por linha criptografada, rosto indecifrável, voz fria. Ignorou ordens diretas, quebrou o protocolo, arriscou ativos críticos. O coronel Harrell cerrou o maxilar e salvou 12 operadores que teriam morrido sem ela. Não estou contestando o resultado. Estou falando do método. Elaine nada disse, não precisava. Os dados estavam ali. Registros de altitude, leituras de velocidade, sobreposições de sistema. Ela havia voado abaixo de 21 metros em combate, atravessado uma sombra de radar às cegas e eliminado 3 ameaças com uma aeronave debilitada. Não havia manual para o que ela fez, nenhuma doutrina, apenas instinto e precisão. Transformou aquela aeronave em algo que ela nunca fora projetada para ser. O representante disse: "Talvez seja exatamente isso que precisávamos." Harrell murmurou algo inaudível. Fora da cadeia de comando, a história já escapava. Um vídeo de capacete de um SEAL mostrando o A-10 dela passando como um fantasma viralizou em poucas horas. Um frame da gravação, o jato cortando entre penhascos, o canhão disparando, circulou na internet com a legenda: "Este anjo voa abaixo do radar." O público não se cansava. Fóruns explodiam, manchetes surgiam, pilotos cochichavam em corredores e escolas de voo pelo país. Cadetes começaram a se referir à manobra impossível como Stormline. Elaine Kitts se tornou um nome impossível de enterrar, por mais discretamente que tentassem arquivar os relatórios. Ela era rápida demais, barulhenta demais, eficaz demais. Foi temporariamente afastada, aguardando revisão, avaliação, silêncio, mas heróis não ficam no chão por muito tempo. 3 semanas depois, a restrição foi suspensa, sem anúncio oficial. Seu nome foi incluído numa lista interna marcada como instrutores táticos avançados. Um novo programa estava nascendo e precisava de um tipo diferente de professora. Ela aceitou com uma condição: nada de simuladores. Terreno real, pressão real, voo real. Deram-lhe uma unidade de campo, uma ala de treinamento e, eventualmente, um novo esquadrão de pilotos, muitos dos quais haviam crescido ouvindo falar de Stormcaller antes mesmo de se alistarem. Ela não lhes ensinou a quebrar regras, ensinou-os a ouvir o vento, a voar pelo tato, a entender que altitude nem sempre é segurança, mas sim distância, e a confiar que instinto não é imprudência e sim refinamento conquistado no fogo. Os anos passaram, a missão que fez dela uma lenda tornou-se um estudo de caso. Silenciosamente, sem alarde, a Força Aérea revisou partes de sua doutrina sobre navegação de combate a baixa altitude. Nunca foi oficialmente chamada de método Stormcaller, mas todos sabiam o que significava, e em algum lugar no Korangal Delhi ainda há uma cicatriz na face do penhasco, um ponto onde a aeronave de uma mulher passou tão perto que arrancou a casca das árvores e mudou o rumo de uma guerra. Os SEALs nunca esqueceram, nem os pilotos, nem as equipes de solo que viram seu Warthog mancar de volta para casa, asas tremendo, mas nunca quebradas. Um dia, durante uma palestra na academia, um jovem cadete lhe perguntou: "Major Kitty, o que fez a senhora voar tão baixo naquele dia?" Ela olhou pela janela por um longo momento antes de responder. "Disseram que não podia ser feito, mas eu sabia o contrário. Às vezes, quando ninguém mais mergulha no fogo, você precisa se tornar a tempestade." E ela se tornou.